Olá, tudo bem? Meu nome é Juvenil, eu sou cristão e gostaria de compartilhar pequenas reflexões a respeito dos registros e ensinos da Palavra de Deus. Hoje, o nosso tema é o temor do Senhor, o temor de Deus, parte 2. No último vídeo, nós conversamos a respeito da importância do temor do Senhor. Como é importante esse componente na vida diária de um cristão. Por quê? Porque esse componente nos impulsiona a fazer aquilo que é correto, que é certo diante de Deus. Nós vimos também no último vídeo que muitas vezes os cristãos, eles deixam de considerar a autoridade que Deus tem, a autoridade de trazer consequências às nossas ações. E isso acaba nos conduzindo à negligência em atender os seus mandamentos, né? Conceitos como o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas o princípio como fundamento, né? É o fundamento para a sabedoria. O temor do Senhor como instrução, né, da sabedoria, ou seja, aquilo que te instrui para que você alcance a sabedoria. O temor do Senhor como uma fonte de vida para te preservar dos laços da morte. O temor do Senhor é odiar o mal, a arrogância, a soberba, o mau caminho, a boca perversa. E são conceitos que nós trabalhamos no último vídeo. No entanto, no final dele, eu disse que trataria neste vídeo de experiências que o povo de Israel teve com o único Deus, o Deus vivo, o Senhor dos Exércitos, cujas experiências podem nos ensinar e trazer um impacto maior sobre os nossos corações e que isso nos leve a temer ao Deus que nós servimos. E como eu disse no último vídeo, nós vivemos essas experiências. Vamos ver então o quadro que eu estou colocando para vocês. Nesse quadro, nós vemos o seguinte: nós vemos que o povo, quando saiu do Egito e estava no deserto, o povo cometeu várias falhas e recorrentes, não muito diferentes do que acontece conosco na nossa caminhada. Muitas vezes nós falhamos de forma recorrente nos mesmos erros e não atentamos que estamos pecando contra Deus. Quando a gente vai lá no povo de Israel, no deserto, a gente encontra o primeiro item, o primeiro fato, né, a ocorrência do que ocorreu foi com o bezerro de ouro. Eles fizeram um bezerro de ouro. E Deus trouxe consequências por causa disso. Quando vamos também, no mesmo período do deserto, encontramos a murmuração por carne, ingratidão, novamente, fogo e praga. Depois encontramos a incredulidade, falta de fé, 40 anos no deserto por causa disso. Encontramos a rebelião de Corá contra Moisés, desafia a liderança, também 14.700 mortos por causa disso. Moisés, ele fere a rocha, ao invés de falar a rocha, como Deus tinha pedido. Desobediência, Moisés não foi permitido entrar na terra prometida. Serpentes ardentes foi a reclamação que o povo reclamou, né? Porque só tinha o maná que Deus mandava todas as vezes. E essa reclamação, Deus fez com que as pessoas fossem mordidas por serpentes. E, novamente, uma consequência. E, por fim, foi a prostituição. Os israelitas se envolveram com mulheres de Moabe e, por causa desse envolvimento, eles se entregaram à idolatria de um deus moabita. E isso também veio consequências. 24 mil mortos por praga. Separei, então, dos 7 eventos que aconteceram com o povo de Israel do deserto, separei 3, envolvendo aqui a ingratidão, a falta de fé e a desobediência. Então, o primeiro deles, ingratidão, é o evento que vai mostrar que as pessoas estavam no deserto e durante o período no deserto, alguns estrangeiros começaram a desejar um alimento diferente do maná que Deus fazia cair do céu. E nesse momento eles desejaram carne. E ainda diziam entre eles, né, que quando estavam no Egito eles tinham peixe, eles tinham carne, tinham comida, e agora no deserto eles não tinham nada para comer. Eles eram escravos dos egípcios, mas Deus os libertou. E agora, na primeira dificuldade, na primeira luta que eles enfrentam, ainda tendo o maná caindo do céu, eles reclamam e eles querem carne. Vamos ver o que acontece. Números, capítulo 11, versículo 4. Os estrangeiros que estavam no meio deles desejaram muito outro alimento, e os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Lembremo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos alhos poró,
das cebolas e dos alhos. Agora, porém, estamos definhando, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Então eles se queixaram disso. Deus ouviu a queixa deles, ou seja, uma demonstração clara de ingratidão. E Deus, ele, através de Moisés, diz: ok, então vocês querem comer carne? Eu lhes darei carne. Acontece, então, que no capítulo 11, de Números, no versículo 20, 19, perdão, Deus diz: não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até vos enfastiardes dela, porque rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós e chorastes diante dele, dizendo: porque saímos do Egito. O que acontece? Deus faz um vento soprar no mar que traz codornizes. Codornizes, a quantidade foi tamanha que era de 1 metro de altura e praticamente a caminhada de um dia inteiro em volta do acampamento. E eles puderam colher essas codornizes para poder terem carne para comer. E eles fizeram isso. Mas quando nós vamos em Números capítulo 11, 33, na mesma hora, Deus lançou sobre eles uma praga. Olha só o que diz lá. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo e o feriu com uma praga muito grande. Mal eles começaram a comer, quando eles não tinham nem mastigado, a carne estava entre os seus dentes. Deus lançou uma praga. Então, a gente percebe claramente que houve uma ingratidão. Houve uma reclamação, uma murmuração a respeito disso. Deus atendeu a eles: ok, vocês querem? Então vou lhes dar carne. Mas junto com essa carne, eu vou mandar uma praga. E essa praga, ela vai atingir o povo de forma impactante. E aí a gente pensa: mas Deus é mau? Assim não, Deus não é mau. Deus é justo. Ingratidão é uma falta de reverência. Ingratidão é uma falta de respeito. Ingratidão é uma falta de temor. E as pessoas sem temor cometem esse tipo de atitude contra Deus ainda hoje. Vamos em outro caso? No outro caso, vamos tratar da questão da falta de fé, incredulidade. Essa incredulidade, ela ocorreu quando o povo estava diante da terra prometida. Eles estavam prontos para entrar na glória de Deus, na terra prometida, né? E eles acabaram não acreditando. Como isso aconteceu? Os Números capítulo 14 está o relato das consequências da incredulidade do povo de Israel. Porém, em Números capítulo 13, Moisés envia 12 espias à terra prometida, Canaã. Eles vão até a terra prometida e por 40 dias fazem uma sondagem de como é a terra. Eles voltam e comentam que é uma terra que manam leite e mel. Porém, 10 dos espias, eles trazem, junto com essa notícia, eles trazem uma observação que, aos olhos de Deus, foi uma falta de fé, uma incredulidade. Eles dizem que os homens são gigantes e que, aos olhos deles, éramos como gafanhotos. Então, os homens fazem com que a congregação chore, o povo de Israel chore. Essa incredulidade fez com que Deus dissesse o seguinte, Números 14, 21. Tão certo como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi com juramento a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Quando a gente vai no versículo 29, a gente tem uma conclusão. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados no recenseamento de 20 anos para cima e que murmuraram contra mim. Nós vemos um Deus trazendo consequências por causa da murmuração, por causa agora da ingratidão, por causa agora da incredulidade. Por que incredulidade? Porque eles não acreditaram na palavra que Deus tinha dado. Qual era a palavra? Eu vos dei a terra de Canaã. Entre e conquiste.
Então, quando eles observaram que a conquista, provavelmente, aos olhos deles, aos olhos da lógica deles, não seria possível, então eles, na verdade, deixaram de acreditar no Deus Todo-Poderoso, que diz que, a partir daquele instante, a terra seria deles. Então, eles foram incrédulos, e por causa da incredulidade, eles tiveram que voltar para o deserto, e ficaram 40 anos no deserto, até que todos os incrédulos, que destacados aqui como Deus, todos os acima de 20 anos, que eles cairiam mortos no deserto. Esse é um Deus que traz consequências. Vamos mais aqui a um outro momento. Momento da desobediência. Então, a ingratidão, falta de fé. E agora vamos na desobediência. Números, capítulo 20, versículo 12. O que nós encontramos em Números, capítulo 20, versículo 12? Encontramos uma sentença. Essa sentença é contra Moisés e Arão. Meu Deus. É contra Moisés. Era o líder daquele povo, desde a retirada do Egito, né? Por meio dele, Deus manifestou grandes coisas, e agora Moisés também recebe uma sentença, apesar do homem que ele é, né? E do relacionamento de intimidade que ele tem com Deus, ele recebe uma sentença, por algum motivo. De acordo com o nosso quadro, esse motivo é desobediência. Então, vamos ver o que aconteceu. No versículo 12, nós temos a sentença de Deus. Mas antes, o povo começou a reclamar. Antes desse momento, o povo estava reclamando. Reclamou porque não tinham água. Queriam dar água para os animais e para o povo. Então Moisés orou a Deus, e Deus disse que Moisés teria que pegar o seu cajado e ir junto com Arão, e diante da rocha, ele diria a rocha para que dela saísse água. Mas ao invés dele dizer a rocha para que a rocha saísse, da rocha saísse água, ele pegou a vara, como já tinha feito em outro momento, batido na rocha com a vara e saído água, ele fez a mesma coisa novamente. Então ele bateu por 2 vezes na rocha, e da rocha saiu água. Então vamos ler qual foi a sentença que Deus deu a Moisés e a Arão por causa dessa, que seria para nós nos nossos tempos, mas foi uma desobediência tão simples. E isso trouxe consequências? Trouxe consequências. Então temos que tomar cuidado e ter temor. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim. Olha, essa desobediência tem a mesma semelhança da ingratidão, da incredulidade. Visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, não introduzireis. Moisés, você não vai introduzir este povo na terra que lhe dei. Quando nós vemos isso, nós sabemos que Moisés, ele olhou para Canaã. Ele viu Canaã, mas ele não entrou na terra. Ele morreu antes disso. E essa foi uma consequência da sua desobediência. A única desobediência que nós vemos de Moisés, mas foi o suficiente para ele não ter a recompensa da promessa da terra de Canaã. Queridos, não devemos nos enganar. Esse é o nosso Deus. É um Deus que é benigno, bondoso, misericordioso, mas também é um Deus severo e é um Deus de juízo. Então ele pode trazer para mim e para você juízo. Quando nós vemos esses relatos, né, existe um propósito porque eles estão registrados na Bíblia, para que nós tenhamos temor. Vejamos então o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 5 ao 11, que colabora com essa ideia de que Deus fez isso e registrou essa informação com o objetivo do temor do Senhor. Nesse trecho, ele vai se referir ao povo do deserto. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles fizeram, se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos,
e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Irmão Juvenil, então se isso é muito importante, se ter o temor do Senhor é algo muito importante, precioso demais, como eu faço então para adquirir o temor do Senhor? Eu não sei se eu estou com o temor do Senhor, eu tenho praticado algumas coisas que eu acredito que desagradam a Deus, mas eu preciso do temor do Senhor porque eu não quero mais pecar contra Ele. Como eu faço para adquirir? A resposta está em Provérbios capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então nós vemos que há passos que devemos percorrer para poder alcançarmos o temor do Senhor no nosso coração. E o temor do Senhor é que vai ser a fonte de vida, que vai nos preservar dos laços da morte. Então é importantíssimo que eu tenha o temor do Senhor na minha caminhada cristã. E ele diz que receber e guardar a palavra de Deus significa que nós temos que valorizar a palavra dada. Se Deus diz alguma coisa que você deve fazer, não adulterarás, não falarás mal, bem diz ao que vos maldiz, fazer o bem a quem te faz o mal, é a palavra de Deus. Então nós temos que valorizar essa palavra dada e procurar obedecer. Né? Atentar à sabedoria, inclinar o coração ao entendimento, ou seja, buscar aprender com dedicação, né? A compreensão das verdades celestiais que estão na Bíblia. Nós temos que buscar esse entendimento. Clamar por sabedoria, né? Por entendimento e inteligência. Clamar significa o seguinte: eu tenho uma ação, eu vou procurar entender, eu vou procurar guardar os mandamentos, mas tenho que clamar a Deus, porque não é apenas uma questão de entendimento e intelectual. Eu tenho que clamar a esse Deus maravilhoso para que ele possa me conceder temor no meu coração. E eu tenho que buscar com diligência, ou seja, não é algo passivo. Não é algo simplesmente que eu espero e, de repente, ó, eu tenho temor do Senhor. Não. Eu tenho que buscar estudar a Bíblia, buscar entender, né, as verdades celestiais, as verdades espirituais que estão na Bíblia. E isso não vai acontecer se eu não ler a Bíblia. Isso não vai acontecer se eu não estudar recorrente, de forma constante, se você seguir esses passos com diligência, com uma pró-ação, você se lançando, buscando ouvir as verdades, então você alcançará o temor do Senhor. E com o temor você alcançará aquilo que falta a você, o poder que falta a você, para você não pecar contra Deus. Por fim, eu gostaria de dizer que eu reconheço, eu sei que é uma caminhada difícil, tanto para mim quanto para você. Não é apenas da nossa própria força, da nossa própria força de vontade, que a gente vai conseguir. Nós precisamos do poder do alto, nós precisamos do Deus Todo-Poderoso nessa caminhada. Mas, irmão Juvenil, eu não consigo, é uma luta muito forte, eu não consigo vencer, mas eu quero que você saiba que você não está sozinho. Olha o que diz em Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e encontrar graça para sermos ajudados em tempo oportuno. Nós não estamos sozinhos. Quando a gente se entrega a Deus, a gente consegue o apoio dele para que façamos o que lhe agrada. Eu gostaria de finalizar dizendo a você que o objetivo não é colocar um peso no seu coração. O objetivo é produzir em você a intenção, o desejo de querer agradar a Deus. Creia e tema.